Bom dia, queridos irmãos. Estamos aqui nessa manhã para bendizer e glorificar o nome do nosso Deus. Nós vamos adorá-lo cantando a canção Bem-aventurado. Sabemos que todo aquele que teme ao Senhor é bem-aventurado, por isso nós vamos exaltá-lo nessa manhã. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor.
quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e a faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Desde criança eu conheço esse hino, e esse hino é o hino 502 da harpa cristã, e que tem embalado muitos corações e muitas mentes que estão querendo voltar ao início de uma comunhão com Deus. O tema da nossa mensagem hoje está baseada num texto bíblico que o compositor, ao ler, fez pensando exatamente nas pessoas que precisam que o Senhor faça uma intervenção na sua vida de maneira tão poderosa, mas tão poderosa, que necessita fazer de novo. Isso é maravilhoso. Mas nós temos que observar uma circunstância. Esse hino, que foi escrito há muito tempo atrás, e você que é membro de uma igreja, já conhece há muito tempo, já ouviu falar também, esse hino ele foi destacado para pessoas que não conhecem a Cristo, ou para pessoas que viveram muito tempo no mundo e querem voltar, querem que o Senhor faça a sua história novamente. Mas temos percebido no século XXI uma geração que conhece o Evangelho e que sabe as coisas que precisam ser realizadas e que cantam esta canção pedindo ao Senhor para que transforme a sua vida, para que quebre, para que refaça, para que restaure. E a pergunta que esses dias eu tenho me feito é: quantas vezes Deus vai ter que te quebrar para fazer de novo? E aí lembrei do texto de Jeremias capítulo 18, que fala e que inspirou esta linda canção que cantamos tantas vezes nas igrejas, onde nós percebemos que Deus mandou o profeta Jeremias sair da sua casa e ir até a casa do oleiro. E ali Deus fala com o profeta dizendo assim: olha, eu quero fazer do meu povo algo novo. Mas Deus tinha um problema nesse meio do caminho. O problema era que o povo não queria ser feito novamente. Mas eles conheciam a palavra. Davi já havia falecido, Salomão já havia deixado as circunstâncias, Moisés já havia existido, Israel já havia sido nação, Estado nacional, o território já havia sido conquistado. E aí Deus manda Jeremias descer à casa do oleiro, e Deus pergunta a Jeremias por que o povo não queria que ele o fizesse novamente.
Deus pergunta a Jeremias e informa a Jeremias que viria um tempo de destruição. E Deus fala a Jeremias qual a razão. A razão da destruição seria o motivo que o povo de Deus, naquela época, naquela geração, tinha uma fé tropeçante. Uma fé tropeçante. Existia a fé, mas era uma fé que tropeçava. E Deus então avisa o profeta dizendo, olha, eu trarei um povo mais forte. Eu trarei um povo mais destemido e que servirá para corrigir o meu povo. Porque a fé que o meu povo tem é uma fé tropeçante. Eles fizeram na época de Jeremias, que nasceu mais ou menos 650 anos antes de Cristo, eles fizeram do tropeço na fé um ciclo. E esse ciclo ficou conhecido hoje em dia como cai, levanta. Levanta, cai. Cai, levanta, levanta, cai. E eu tenho percebido que nos últimos tempos, a maioria das igrejas evangélicas no Brasil tem fomentado essa fé tropeçante. Essa fé que crê no Deus Todo-Poderoso, que crê no amor de Deus, que crê na graça, mas que deseja que Deus, a todo momento, faça um vaso novo. Se nós olharmos para o Velho Testamento, todas as vezes que Deus destruiu alguma coisa, teve dois comportamentos. Ou não sobrou nada, ou sobrou muito pouco. Então você pode observar, por exemplo, em Gênesis capítulo 6, quando Deus fala para si mesmo, depois revela a Noé, que iria destruir o mundo via dilúvio. Daquela geração toda só sobrou a família de Noé. O tempo passou, as circunstâncias mudaram, veio então Abraão, e Deus envia seus anjos e fala com Abraão, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, devido ao pecado que ali existia. E só sobrou a família de Ló. Foi a única família que sobrou. Das duas cidades, foi a única família que sobrou, foi a família de Ló. Em outros casos, Deus também corrigiu o seu povo, ou corrigiu a humanidade, mediante alguma circunstância que teve que destruir por justiça. E aqui no caso de Jeremias, quando a gente canta esse hino, um vaso novo, a gente tem que lembrar de Jeremias capítulo 18, onde Deus fala para o profeta Jeremias, que iria destruir a instituição final do povo de Israel, que já estava dividido em 2 tribos, não estava mais dividido em 12, havia agora Israel e Judá como sendo remanescente da fidelidade ao Senhor. Aqueles habitantes de Judá estavam com uma fé tropeçante. Uma fé que conhecia o Evangelho, que conhecia o poder de Deus Todo-Poderoso, mas por negligência, por insubordinação, por má vontade, por esquecimento, caía nos seus pecados de maneira sequencial. Então a vida daquela geração estava marcada por uma fidelidade tropeçante. Eles tropeçavam na fé. E quem tropeça na fé não cresce, porque está sempre tropeçando e tendo que voltar ao ponto inicial. E infelizmente no Brasil temos visto muito isso nas igrejas. Muitas e muitas pessoas com uma fé, mas com uma fé tropeçante.
O problema não é ter uma fé tropeçante. O problema é acharmos isso normal. Até que ponto os nossos pecados não serão resolvidos? Até quando nós não exterminaremos aqueles pecados viciantes que essa geração tem promovido? Quero ler com você algumas circunstâncias da palavra que nos conduzem claramente às razões por que tropeçamos na fé. Por que na nossa caminhada com Deus nós tropeçamos? Por que na nossa caminhada com Deus nós caímos em pecado e que todos nós, com pecados grandes ou pequenos, com consequências grandes ou pequenas, todos nós caímos. E caímos de novo. E de novo. E mais uma vez. E até quando nós vamos tropeçar? Eu estou falando com você. É com você mesmo. Hoje eu quero destacar como não ter uma fé tropeçante. E por que nós tropeçamos? Em primeiro lugar, em Jeremias capítulo 18, no verso 15, a palavra de Deus nos diz assim: contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e que o faz tropeçar nos seus caminhos, e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas e não aplainadas. Na condução do texto, eu vou explicar para você por que tantas pessoas tropeçam na fé, mesmo estando nas igrejas. A primeira razão que eu posso destacar é que normalmente tropeçamos na fé porque pensamos que Deus tem como primeiro plano sempre fazer de nós um vaso novo. E isso é uma informação muito perigosa, porque no dia que você se converteu a Cristo, sim, Deus fez de você ali naquele momento um vaso novo. Talvez você saiu do caminho do Senhor e passou um tempo fora e pediu uma reconciliação com Deus pela dor ou pelo amor. E sim, Deus fez de você um vaso novo. Mas o problema de fazer um vaso novo é que Deus está lidando com algo finito, que somos nós. Então, ao reconstruir a sua vida, ao reconstruir algo que precisa ser refeito, não pode ser totalmente refeito. Um vaso de barro que é quebrado, ele precisa voltar à estaca zero para ser refeito. E mesmo que ele seja refeito, ele não será igual. Então, qual é o perigo? O perigo maior é você ter uma fé tropeçante e uma vez por ano, de vez em quando, você pedir ao Senhor para fazer você de novo. E Ele vai fazer. Mas do mesmo jeito que Ele vai fazer, a cada nova feitura, a cada nova reconstrução, algo de bom em você também será tirado. Sim. Porque o vaso precisa ser feito de novo por todo. Então, quando o vaso de barro está rachado e o oleiro pega para refazê-lo, ele tem que jogar não apenas aquela parte que está quebrada, não, tem que ser feita totalmente. E ele não vai voltar do mesmo jeito. Uma das coisas que tenho percebido em pessoas que têm uma fé tropeçante é que elas querem desenvolver certas partes da sua vida pessoal e não conseguem. Por quê? Porque todas as vezes que eles tropeçam, ele atrasa.
E a palavra de Deus fala em Jeremias capítulo 18, no verso 11, Deus fala ao profeta Jeremias quando ele vai até a casa do oleiro, dizendo assim: ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Isso dá uma ideia muito clara que a ideia de fazer, do oleiro fazer o vaso novo totalmente, não pode ser realizada muitas vezes, porque senão ele não consegue, não por capacidade do oleiro, que é Deus, mas pelo próprio vaso, que é frágil e finito, fazê-lo de uma maneira que aproveite todas as coisas boas que ele tinha no passado. E eu vejo muitas pessoas que têm uma fé tropeçante, pedindo ao Senhor: Senhor, me faz de novo. Realmente é bom. Mas a melhor coisa, antes de você pedir para o Senhor te fazer de novo, é fazer o que a palavra de Deus fala em Jeremias capítulo 18, no verso 11, que fala, na parte final: convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Então, Deus estava falando para o profeta, dizendo assim: olha, se esse povo melhorar, se esse povo se converter, sem precisar de eu quebrar, eu posso aproveitar aquilo que é bom. Mas se esse povo não quiser melhorar, se esse povo não quiser converter do seu mau caminho, eu serei forçado a quebrá-lo. Então, meu amado, antes de você pedir novamente para ser um vaso novo, quero te informar que todas as vezes que Deus te faz de novo, devido à sua finitude, algo bom seu fica para trás. Mas por que fica? Porque não tem como jogar parte do vaso na fornalha de novo. Ou joga todo, ou não joga. Deus, sim, pela sua misericórdia, pode fazer isso várias vezes. Mas você não vai avançar na sua vida pessoal. Você não vai avançar na sua vida profissional. Você não vai avançar na sua vida espiritual. Exatamente porque você conhece o Evangelho, é membro da igreja, louva, sabe o que tem que fazer e não faz. E aí chega no nível de pecado grande, onde o pecado constrange, o pecado maltrata, o pecado oprime. E aí você pede para o Senhor: Senhor, me faz de novo. E Deus te faz de novo. Mas todas as vezes que Ele te faz de novo, uma parte sua boa morre junto com a parte ruim. Uma parte dos sonhos bons que você tem morre junto com a parte ruim. Exatamente porque Deus vai fazer novos planos. Então, nessa sua caminhada tropeçante, você pode observar como Deus tem mudado a sua história. Mas ela não tem sido uma linha reta, ela tem sido uma inconstância. Então, por isso que antes de você pedir para que o Senhor possa fazer você novamente, fazer a sua mente renovar novamente, peço a você que se conserte. Se conserte, porque se você tomar essa decisão antes do Senhor ser forçado a agir, intervir, Ele pode aproveitar ainda aquilo que é bom. E você tem muitas coisas boas no seu coração. Você ainda tem muitas coisas boas na sua mente. Mas se você não se acertar e continuar nesse ciclo tropeçante, onde tem a fé, mas ela tropeça,
até mesmo os sonhos bons, eles não podem ser realizados, até mesmo os planos bons não podem ser realizados porque você tem uma fé tropeçante. Uma outra circunstância por que tropeçamos é porque falamos demais. O verso 12 de Jeremias capítulo 18 deixa lá claro acerca dessa circunstância de falar e de pensar também. E a palavra de Deus fala assim: mas o meu povo diz, não há esperança, porque andaremos segundo as nossas imaginações e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Quando nós falamos, as nossas palavras têm um grande poder. Tem poder para abençoar e tem poder para atrapalhar até mesmo nós mesmos na nossa vida. E eu quero pedir a você que pare de falar algumas circunstâncias que o texto aqui revela. O texto revela que o povo de Judá, naquela época, de Jeremias, falava 3 coisas que é muito comum hoje. A primeira coisa, eles falavam que não havia esperança. A segunda coisa é que eles tinham uma imaginação muito fértil. E por terem uma imaginação fértil, falavam demasiadamente. E a terceira coisa que normalmente eles falavam é que eles iam fazer aquilo que eles queriam. Verso 12 deixa claro isso. Eu gostaria que você parasse de falar ou de pensar essas 3 coisas. A primeira é que há esperança. Para qualquer coisa há esperança. A segunda coisa é que você tem que controlar essa imaginação fértil que existe aí na sua cabeça. E a terceira delas é que você não faz o que você quer. Você pode até fazer o que você quer, mas normalmente aquilo que a gente quer, como a palavra fala, enganoso é o nosso coração e isso é muito perigoso. Então é necessário ter atenção com aquilo que falamos. Então por que tropeçamos muitas vezes? Porque falamos muito. E ao falarmos, nos esquecemos dos passos certos. Ao falarmos em demasia, nós nos esquecemos das coisas essenciais para não tropeçar. Perdemos a nossa atenção. E isso serve para pastor, para líder, professor de EBD, para membro de igreja ativo, membro de igreja inativo, para qualquer um de nós serve. Nós devemos nos calar mais, porque quanto mais falamos, maior é o risco de tropeçarmos nas nossas próprias palavras. Uma outra circunstância que conduz também a nossa vida a tropeçar, mesmo tendo fé e tendo assim uma fé tropeçante, é pensar que aqueles que não conhecem a Cristo não estão observando. O povo de Judá naquela época pensava assim. Verso 13 de Jeremias capítulo 18, para nós terminarmos, diz assim: portanto, assim diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Aqui no caso Deus declara ao povo e ao próprio profeta, dizendo assim: olha, Israel está num nível de tal pecado, Judá está num nível de tal pecado, tão grande, que eles estão pensando que aqueles que não são o meu povo não estão vendo. Agora, infelizmente, tive a infelicidade de ter uma notícia em que as instituições que mais devem, aqui no Brasil, ao Estado brasileiro, ou seja, ao governo federal, ao governo estadual, em termos de impostos, são as igrejas. Então, como pode uma igreja ou as igrejas no Brasil terem autoridade para falar alguma coisa se elas devem, mas não de maneira inconsciente,
mas de maneira consciente, porque às vezes você pode vacilar no pagamento de alguma coisa e passar batido, mas a coisa depois é acertada. Mas não, o que está acontecendo no Brasil hoje é que as instituições religiosas maiores não têm se preocupado com o testemunho humano daqueles que não são cristãos. Isso é muito preocupante, porque Judá, na época de Jeremias, também pensava assim. Achava que estava tudo certo. Eles deviam, eles faziam, eles falavam, davam mau testemunho e achavam que os gentios não tinham nada a ver com a vida deles. Se nós vivermos uma vida assim, nós continuaremos tropeçando dia após dia. E última coisa que eu posso destacar é que nós tropeçamos normalmente porque nós esquecemos do Senhor. Pastor, eu sou membro da igreja. Pastor, eu sou dizimista. Não, pastor, eu venho na IBD todo domingo. Se você tem uma fé tropeçante e está nesse cai, levanta, é sinal que você já se esqueceu do Senhor. Esquecer do Senhor é bem diferente de vir à igreja. Esquecer do Senhor é bem diferente de esquecer da igreja. Esquecer do Senhor é algo muito mais sério, que está exatamente no verso 15, que a gente começou a leitura. E o verso 15 fala lá claramente, dizendo, Deus falando ao profeta: contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, e que os fez tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas. Então, qual é o sinal básico de alguém que é membro de uma igreja? Às vezes é líder, às vezes é pastor, às vezes é alguém que é prático, alguém que é ativo na igreja e que tem uma fé tropeçante. É a vaidade. A palavra é muito clara no verso 15, que nós temos que vigiar todos nós, exatamente na questão da vaidade. A palavra fala no verso 15 de Jeremias capítulo 18, que o povo de Judá havia se esquecido do Senhor e estava queimando incenso à vaidade. O que é a vaidade? A vaidade é a valorização de coisas não úteis. É a valorização de coisas pequenas. É a inversão de valores de coisas não importantes. É a feitura de coisas não importantes. Não importantes não para nós, mas para Deus. Então, queridos, nós precisamos romper esse ciclo. Esse ciclo que temos vivido nesse tempo, infelizmente, no Brasil, de pessoas que têm frequentado igrejas, mas que têm uma fé tropeçante. Da mesma maneira que o povo de Judá tinha na época de Jeremias. E qual foi o problema de Judá? Passou o tempo, Judá não se arrependeu, o povo também não se arrependeu, e Deus enviou um homem chamado Nabucodonosor. Esse homem entrou em Jerusalém e não deixou um prédio em pé. E Deus chama Nabucodonosor, naquela época, de seu servo, para corrigir o povo, que se chamava pelo nome do Senhor. Então, ter uma fé tropeçante com Deus não é nada legal. Se você é membro de uma igreja, tem acesso à palavra, tem acesso às circunstâncias do Senhor, não tenha uma fé tropeçante. Não pense que isso é saudável para você, porque isso não vai te fazer bem. A palavra de Deus fala em Jeremias capítulo 18, que o povo de Judá tinha a mesma circunstância e o resultado não foi bom. Ah, pastor, mas nós estamos na nova aliança.
Sim, mas o pecado continua o mesmo. E mesmo na nova aliança, mesmo no período da graça, a gente consegue observar crentes em Jesus, pessoas que se dizem crentes em Jesus, que vivem uma fé tropeçante. Ciclos. Tempo que está tudo bem, de repente, pum, cai. Tempo que está tudo bem, de repente, pum, cai. E isso passam-se os anos. 5, 10, 20, 30, 40, 50. E a gente vai se acostumando com isso. Isso nunca deu certo. Então hoje eu quero que você faça esse compromisso de romper esse ciclo de uma fé tropeçante. Esse ciclo dessa fé que não vai conduzir a uma boa circunstância. Por que você tropeça? Primeiramente porque você talvez foi ensinado ou pensa que Deus está sempre disponível para fazer você de novo. Um vaso novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 mil vezes. Só que isso não é verdade. Isso não é bom. Ele quer que você siga em frente na sua fé, sem precisar de uma destruição do seu ser, da sua moral, da sua história completa a cada ano. Ele quer que você siga em frente, caminhe na fé, com dificuldade, sim, com pecados para resolver, sim, mas não caindo nos mesmos pecados. Uma coisa é cair em pecados, outra coisa é cair no mesmo. A vida toda. E isso não é saudável. Você precisa romper esse ciclo. Outra circunstância também é que a gente normalmente tropeça porque nós falamos. Nós falamos normalmente que não há esperança, nós damos crédito à nossa imaginação e nós queremos fazer aquilo que queremos. Outra circunstância, nós tropeçamos porque pensamos que aqueles que não conhecem a Cristo ou aqueles que não conhecem o poder de Deus não estão observando. Sim, eles estão observando. Eles estão sabendo. Eles sabem qual é o verdadeiro comportamento de um crente em Jesus. E eles estão analisando a sua vida, sendo você conhecido ou não. E uma última circunstância é que nós tropeçamos na nossa fé quando nós nos esquecemos do Senhor. E o ato de esquecer do Senhor não é um ato de vir à igreja, ou de não vir à igreja, ou de ser dizimista ou não ser dizimista, ou de participar da EBD ou não participar da EBD. Esquecer do Senhor está vinculado à vaidade. Você é vaidoso? Se você é vaidoso, se você tem algum tipo de vaidade no seu coração, é bem provável que a sua fé seja vacilante. É bem provável que a sua fé seja tropeçante. E a vaidade, ela é algo terrível para enganar você mesmo, fazer você perder tempo e deixar você vivendo nesse ciclo de fé tropeçante, passando o tempo sem um crescimento habitual da sua fé. Vamos orar? Pedir ao Senhor para que possamos romper esse ciclo. Não vamos pedir ao Senhor para que o Senhor rompa esse ciclo, não. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos conceda força para nós rompermos esse ciclo. Quem tem que tomar a decisão somos nós. O Senhor, se você clamar ao Senhor para te fazer de novo, Ele vai fazer. Mas se isso ficar uma sequência, vai chegar um momento, devido à sua finitude, que até as coisas boas Deus terá que retirar para te fazer de novo. Isso não é bom. Você quer perder as coisas boas da sua vida? Eu acho que não. Então quem tem que tomar essa decisão não é Deus, somos nós. Somos nós que temos que tomar essa decisão. O Senhor pode nos ajudar,
pode nos dar força, nos dar incentivo, mas a decisão é nossa. Então é hoje. Hoje nós temos que fechar esse ciclo de uma fé tropeçante e seguir em frente, cada dia mais. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua graça e tua bondade. Ó Senhor, quantas vezes nós tropeçamos, caímos nos mesmos pecados, caímos nas mesmas falhas. O tempo passa, mas nós não mudamos. Eu te peço, Senhor, dá-nos força para superarmos esses obstáculos e não tropeçarmos mais. Não termos uma fé tropeçante como o povo de Judá tinha. O Senhor enviou o profeta Jeremias à casa do oleiro e o Senhor ali falou para ele que iria ter que destruir a estrutura do seu povo para que eles pudessem se arrepender devido a uma fé tropeçante por longos anos. Senhor, vem com a tua graça sobre nós. E ó Senhor, se nesse momento existe alguém que está se reconciliando e que está ouvindo essa mensagem ou que quer entregar a sua vida a Cristo de alguma forma, que o Senhor faça novamente, como fala o hino Vaso Novo. Mas ó Senhor, se nós somos crentes em Jesus, membros de uma igreja, que conhecemos a tua palavra, que o Senhor nos dê forças para nos consertarmos, nos dê forças, Senhor, para superarmos esses obstáculos que há tanto tempo nos incomodam. Vem com a tua misericórdia sobre nós e dá-nos, Senhor, uma fé firme que anda para frente, que não volta atrás por causa de pecados e que hoje seja um recomeço sem fim, sem data de validade. Vem com a tua misericórdia sobre nós, em nome de Jesus amado. Amém. Então, queridos, vamos juntos nessa empreitada com uma fé que caminha para frente, que não vive em ciclos, mas que caminha em frente em direção ao Senhor. Peço a você duas coisas. Ligue para as pessoas da igreja e também nos ajude na ação social da nossa igreja. Deus te abençoe e te guarde e te faça cada dia mais caminhar para frente, vencendo os obstáculos da sua fé. Um abraço, felicidades.